Olá, queridos amigos. Trazemos aqui hoje uma pergunta que muitos estudantes Rosa-Cruzes desconhecem a resposta, mas que é interessante saber para compreender a questão da relação do corpo denso e do corpo vital até após a nossa morte aqui. Como é possível ver, o corpo vital, mesmo não tendo a visão etérica desenvolvida? Para compreendermos bem isso, temos que falar sobre arquétipos de todas as diferentes formas do mundo físico. Primeiro de tudo, não devemos julgar que esses arquétipos sejam simples modelos, no mesmo sentido em que falamos de um objeto feito em miniatura ou feito de outro material, diferente do apropriado ao seu uso final. Não são simples semelhanças nem modelos das formas que vemos em torno de nós, mas são arquétipos criadores, isto é, modelam as formas do mundo físico à sua própria semelhança ou semelhanças, porque frequentemente muitos trabalham em conjunto para produzir uma certa espécie, cada arquétipo dando de si mesmo a parte necessária para a construção da forma requerida. Todos os arquétipos estão no mundo do pensamento. Os arquétipos das formas físicas não importam a qual reino elas pertençam, se encontram na subdivisão mais inferior, ou seja, na região continental do pensamento concreto. Os arquétipos das formas etéricas, vistas como forças que atuam pelos quatro éteres que constituem a região etérica, estão na segunda subdivisão da região do pensamento concreto. Denomina-se região oceânica. Poderia ser mais bem descrita como vitalidade fluente e pulsante. É uma corrente de vida que flui através de todas as formas, assim como o sangue circula pelo corpo. A mesma vida em todas as formas. Os arquétipos dos desejos, das paixões, dos sentimentos e das emoções, tais como os que experimentamos no mundo do desejo, estão na região aérea, que é a terceira divisão da região do pensamento concreto. A região das forças arquetípicas, a quarta divisão da região do pensamento concreto, é o lar das forças arquetípicas que dirigem a atividade dos arquétipos na região do pensamento concreto. Cada corpo nosso aqui e cada veículo nosso aqui é construído tendo como base o arquétipo que vibra nessa região. Enquanto o arquétipo modelo não for modificado, as inteligências que, para encobrir a nossa ignorância, denominamos leis da natureza, não podem produzir as condições físicas que alteram a conformação da Terra e que são determinadas pelas hierarquias que dirigem a evolução. Essas planejam as mudanças como o arquiteto projeta as alterações num edifício, antes que os operários lhes deem expressão concreta. Da mesma forma, efetuam-se mudanças na flora e na fauna. Da mesma forma, efetuam-se mudanças na flora e na fauna, devido
as metamorfoses dos respectivos arquétipos. Quando uma pessoa morre aqui, é porque o arquétipo do seu corpo denso parou de vibrar e não necessita mais do seu corpo denso. O corpo vital, que também pertence ao mundo físico, retira-se pela cabeça, deixando o corpo denso inanimado. Quando uma pessoa morre de morte natural, mesmo no vigor da vida, a atividade do arquétipo cessa e o corpo de desejos, por si mesmo, se ajusta para ocupar toda a forma. Agora, podemos responder à pergunta e a resposta pode ser resumida assim. Em uma noite, o mais próximo possível da lua cheia, não mais de 24 horas após a morte e o enterro de um corpo, pode-se ver seu fantasma em um cemitério. E isso porque depois desse período, o arquétipo do corpo vital que já parou de vibrar faz com que o corpo vital se dissolva, especialmente no que diz respeito aos éteres inferiores, a saber, éter químico e éter de vida. Provavelmente poderá ver por cima do túmulo recém-fechado, flutuando ao luar, a forma tênue do corpo vital que permanece ali e que se decompõe sincronicamente com o corpo que jaz no túmulo. Isso pode ser observado em qualquer ocasião pelo vidente, mas só se torna suficientemente denso e visível para a pessoa comum na primeira noite após o funeral. Se não puder vê-lo a princípio, ande ao redor do túmulo e olhe firmemente em sua direção a partir de ângulos diferentes. Terá então a mais convincente prova ocular da existência de um corpo mais sutil, tal como o que chamamos de corpo vital. Bem, por hoje terminamos e vou deixar aqui uma sugestão que, se me permitem, no nosso site tem um glossário das terminologias Rosacruzes, onde é muito didática para que se possa ter uma compreensão melhor do que seja o corpo vital, do que seja arquétipos e etc. Então, qualquer dúvida ou sugestão de vídeos, nos mande um e-mail, uma mensagem em nossas redes sociais ou comente nos vídeos. Não esqueça de se inscrever, ative o sininho para não perder novos vídeos sobre os assuntos da Fraternidade Rosa Cruz, complementando seus estudos e auxiliando a tirar dúvida das lições dos cursos. Outro ponto importante, obtenha gratuitamente uma cópia digital da obra básica Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Essa edição é a mais atualizada e pode clicar aqui neste link. Somos a Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E para mais informações, acesse o nosso site fraternidaderosacruz.com. Muito obrigado e que as rosas floresçam em vossa cruz.